Boa noite, me chamo Eric Ribeiro, curso Engenharia Civil na Negra Rio, Polo de Caxias, período noturno. Essa apresentação tem como tema extensões e deformações das estruturas. E durante essa apresentação nós visamos responder as seguintes perguntas que estão aí na tela, tá? Essas 8 perguntas. E o que a resistência de materiais estuda? É um ramo da mecânica que estuda as relações entre as cargas externas aplicadas a um corpo, no qual ele é deformável. E que assim também calculamos as intensidades das forças internas que atuam dentro desse corpo. Forças externas são todas as forças que são aplicadas em uma estrutura que não provém dela mesma. Ou seja, quando o seu colega te empurra, quando você bate numa mesa, todas essas forças são forças externas, porque ela não provém da estrutura. Quando o seu colega te empurra, vem uma força externa para te empurrar. Já forças internas são forças que a estrutura exercem a fim de responder a essas forças externas e a fim de resistir a elas, que nem sempre ocorre isso. Às vezes seu colega te empurra e você cai no chão, às vezes você consegue resistir a essa força. Nesse trabalho vamos abordar 3 tipos de esforços internos, sendo força normal, força cortante, momento fletor. A força normal é a componente da força que atua perpendicular à estrutura transversal da estrutura, tendo como efeito de comprimir ou tracionar a estrutura, só mudando o sinal entre elas, entre compressão e tração. A força cortante também é uma componente da força que atua de forma a deslizar uma porção do corpo em relação a outro, assim literalmente provocando um corte na estrutura. Já o momento fletor é a força no qual tende a dobrar a estrutura. Assim, ela sempre é aplicada de forma perpendicular à estrutura. E nós vamos abordar apenas esses 3 esforços internos nessa apresentação. Como calcular as forças externas? Por se tratar de uma disciplina de mecânica, ela obrigatoriamente tem que obedecer às leis de Newton. Ou seja, para que a estrutura esteja em equilíbrio, obrigatoriamente ela deve as forças se anularem. Então, por exemplo, aqui nós temos 4 forças aplicadas na estrutura: V1, V2, V3 e F4. E obrigatoriamente VA e VB tem que ser de mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto às 4 forças, assim mantendo uma isostática. Como calcular as forças internas? Devido à estrutura sofrer de forças externas, todas as forças são propagadas em toda a sua estrutura. E assim nós podemos quantificar isso. A força normal é o Newton sobre área, que é o primeiro exemplo aqui. A força cortante é menos a integral da força aplicada. Aqui, ênfase que se a força for aplicada de baixo para cima, que recebe o sinal de negativo, e assim a força cortante se torna positiva. E o momento fletor é a integral da força cortante. O objeto de estudo escolhido foi uma escada articulada, no qual eu irei simular em cima dela, realizando qualquer uma atividade normal. E como eu peso 75 kg, vezes a gravidade, me dá uma força de 750 newtons. Irei dividi-la nos meus 2 pés, tá? Irei considerar uma carga pontiforme, tá? Aqui nós também, a fim de simplificar a apresentação, nós vamos tratar a escada como se fosse um pórtico, no qual ela tem uma largura de 1,80 m e uma altura de 80 centímetros. Aqui nós vemos as 2 forças, que seriam os meus pés,
E também nós vemos que a escada ela não é feita de ângulos de 90 graus. Aqui no caso, temos dois ângulos de 104 graus. No relatório eu abordo melhor como foi feito para sabermos esse ângulo. Aqui nós fizemos o cálculo obedecendo as leis de Newton, tá? Com as forças resultantes tem que ser zero para que o corpo permaneça imóvel. E aqui nós vemos que YA e YB tem os dois 375 newtons para cima e assim comprimindo a estrutura, tá? Aqui nós vemos melhor. E por não ser feita de ângulos retos, é necessário utilizar-se da trigonometria, já que vai ter uma composição de forças. Aqui nós vemos o método que eu utilizei nas contas e vemos que efetivamente a força normal é de 363,86 newtons, tá? Assim comprimindo a estrutura recebendo o sinal de negativo. Aqui nós temos o diagrama feito pelo programa FTOL, que é um programa muito conhecido na área. Aqui nós vemos o diagrama e observamos o sinal de negativo, que está comprimindo a estrutura. No relatório eu abordo melhor, mas o alumínio tem uma resistência à compressão de 9 newtons por milímetro quadrado. E aqui nós temos a fórmula da força normal, que é Newton sobre área. Aqui a escada, pela foto, parece que é maior do que 2 centímetros, maior do que 6 centímetros, mas ela tem 6 centímetros por 2 centímetros. Tá? E no interior dela, ela é oca. Não dá para saber ao certo a espessura, quantos milímetros de espessura, mas eu estimei no relatório em 1 milímetro de espessura. Tá? E aqui nós fazemos dimensionamento da estrutura, no qual nós temos que a área, aqui, nós temos a área do corpo sendo os 60 milímetros vezes os 20 milímetros, menos a abertura, já que ela só tem 1 milímetro de espessura, né? Nós chegamos que ela tem 79 milímetros quadrados. E assim, utilizando da fórmula Newton, em cada perna isso aqui, tá, gente? Newton, 375 sobre a área, nós vemos que temos 4 newtons, 74, desculpa, nós tivemos 4,74 newtons por milímetro quadrado da estrutura. Está superdimensionada, nós podemos botar menos milímetro, tá? Aqui nós fizemos uma conta, tratando do máximo, que seria a compressão de 49 newtons por milímetro quadrado, e basta realizar uma manipulação algébrica, no qual nós já temos a força aplicada, nós queremos saber o milímetro. Quantos milímetros quadrados precisaria? E aí nós descobrimos que bastaria 7,64 milímetros quadrados para suportar meu peso. Isso em teoria, já que na prática existem diversos fatores, como temperatura, como forças, variação de gravidade, e que a escada não é feita 100% de alumínio, tem outros materiais, outros minerais dentro dela. E esse é meu relatório, espero ter esclarecido bem a matéria. E é isso, boa noite.